tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo põe-se em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando. Isso, aplauda. Palavra. Vamos cantando. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé teu Deus vai falar. Fala, Senhor. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Escuta, meu irmão, escuta, meu irmão, Javé teu Deus vai falar. Escuta, meu irmão, escuta, meu irmão, Javé teu Deus vai falar. Fala, Senhor. Fala, Senhor, meu irmão quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, meu irmão quer te escutar. Você ouviu o Evangelho, onde o próprio Jesus diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhe será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Justamente por causa dessa palavra eu preciso lhes dizer: nós estamos vivendo esses tempos. Como Jesus diz exatamente: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. O que quer dizer tudo isso? O que quer dizer isso de amigo do noivo? O que é isso de noivo? Para entendermos bem isso, eu vou repetir mais uma vez algo que várias vezes eu já expliquei, mas explico mais uma vez. Se você já sabe, escuta outra vez, senão você escuta pela primeira vez. Os judeus faziam o casamento em 2 tempos, e era casamento. No primeiro momento, eles já se compromissavam uns com os outros, já se casavam os dois, só que não começavam a conviver, não iam ainda para a mesma casa. Pelo contrário, casados, o noivo ia para preparar a casa e todo o necessário para a casa, os móveis, todo o necessário, e a noiva ficava para se preparar e preparar o enxoval para o seu noivo. E ficava aguardando até que o noivo preparasse tudo. Quando o noivo já estava quase pronto, ele escolhia o melhor dos seus amigos, o de maior confiança, que acabava se chamando então o amigo do noivo, e mandava esse amigo, o amigo do noivo, na frente para avisar a esposa: o seu esposo já arrumou tudo, está tudo pronto,
ele logo, logo virá para buscar você. Naquele tempo, com muita frequência, como foi o caso de ontem, apresentado na Bíblia, Isaac e Rebeca. Rebeca morava longe, muito longe de Isaac. Era frequente isso. Era frequente. Então, era preciso mandar buscar a noiva, que morava às vezes até mesmo numa outra cidade, num lugar muito longínquo. Mas mesmo que fosse na única cidade, onde os dois já moravam, havia até uma cerimônia bonita em que o noivo ia para buscar a sua noiva na sua casa e trazê-la agora para a casa que ele lhe havia preparado. Era muito importante o papel, a função do amigo do noivo, porque ele chegava para dizer para a noiva: o seu noivo já está preparado. Ele já preparou tudo, ele já vem vindo para buscar você. Para quê? Para que a noiva não corresse o risco de estar despreparada na chegada do seu noivo. Nós estamos vivendo esse tempo. Como o próprio Jesus nos disse, o noivo foi arrebatado. Acho que você se lembra daquela passagem, está nos Atos dos Apóstolos e nos fala a respeito da ascensão de Jesus. Jesus estava com eles no alto do Monte das Oliveiras. Jesus lhes deu as últimas recomendações, especialmente lhes disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Eu lhes dou todo o poder do céu e da terra. Então ide e fazei discípulos em todas as nações, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois de Jesus dar todas essas últimas recomendações, diz a palavra de Deus que ele foi arrebatado para o céu. Esta é a expressão que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ele foi arrebatado para o céu. O Pai como que o retirou deste mundo, esse mundo que não o recebeu, e o levou para junto de si. E agora lá está Jesus à direita do Pai, aguardando a sua vinda. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Outra coisa muito interessante é que muitas vezes o noivo, para poder se casar com a sua noiva, precisava pagar um alto tributo. Porque acontecia naquele tempo, havia escravatura. Acontecia justamente de um rapaz acabar gostando de uma moça que era escrava. E é claro, na hora que o dono desta moça percebia que havia alguém interessado por ela, ele subia o preço, porque ele sabia, aquele rapaz gostava e gostava muito, ia querer se casar com ela, então ele não ia soltá-la de qualquer maneira, ele ia querer um bom preço pela sua escrava. Quantas vezes o noivo era obrigado a pagar um preço alto para libertar a sua esposa, e liberdade então poder desposá-la. Gente, foi isso também que aconteceu conosco. Jesus teve que pagar um preço infinito pelo nosso resgate, pelo meu resgate, pelo seu resgate. E você sabe qual foi o preço? Foi o preço da sua própria vida. Ele deu vida por vida, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos vida eterna. Jesus deu a sua vida. E de que jeito ele deu a sua vida? É só olhar para a cruz. Graças a Deus, esse crucifixo que é presente do Padre Roberto, eu sou sempre agradecido por esse. Outros presentes também ele acabou dando a mim, a Canção Nova, mas esse é um presente preciosíssimo, está sempre aí diante de nós. As pessoas que não conhecem esse crucifixo às vezes se chocam, mesmo vendo na televisão. Mas acho que você sabe que esse crucifixo ele é tirado justamente do Santo Sudário, porque no Santo Sudário ficaram as marcas
das chagas de Jesus. Não apenas as chagas das mãos e dos pés, mas todas as chagas de Jesus. Inclusive o resultado da sua flagelação. Porque quando ele foi vestido logo depois da flagelação, mas quando chegou ao Calvário, para crucificarem Jesus, arrancaram as suas vestes. Então, aquela roupa havia se grudado nas chagas abertas pela flagelação. Mas na hora que arrancaram, porque a verdade foi essa, arrancaram as suas vestes, novamente aquelas chagas todas se reabriram e começaram a jorrar sangue. Então não foram apenas as chagas das mãos e dos pés, mas o corpo de Jesus ficou todo chagado. Aliás, nem todas as chagas são mostradas aqui. Acho que você se lembra, um pouco antes da Semana Santa, esteve no nosso meio, fez um programa na televisão, um médico especializado no Santo Sudário. Até foi feita essa pergunta, ele disse não foram todas as chagas que foram captadas pelo sudário, porque o pano do sudário com que foi envolvido Jesus não chegou a pegar todas as partes do lado de Jesus, o pano não chegou a tocar ali, de modo que ficasse marcado. Mas estas chagas que estão aí são as mostradas pelo Santo Sudário. Veja, não foi só isso, foi muito mais do que isso. Foi esse o preço do meu resgate, do seu resgate. Daí você vê a loucura da nossa maneira de viver, como se o Senhor estivesse longe. Não, o Senhor está perto. O Senhor está muito perto. Tudo aquilo que o Senhor nos mostra pela Escritura, e mais ainda, os acontecimentos do mundo atual, estão nos demonstrando que o Senhor está próximo, está muito próximo. Até mesmo a grande maldade do mundo, a agressividade do mundo, a violência do mundo, os pecados hediondos que se cometem na nossa humanidade, estão a mostrar que a vinda do Senhor está próxima. Mas veja, o mais importante na vinda do Senhor é isto: Ele virá para buscar a nós que somos a sua noiva, a sua esposa querida. Você vê pela Escritura, você conhece a Bíblia, que muitíssimas vezes a igreja é chamada de a esposa de Cristo. Também no livro do Apocalipse, repetidamente se fala a respeito disso. Nós igreja, somos a esposa de Cristo. E veja, é isso mesmo que aconteceu. Nós não éramos nada, pelo contrário, éramos escravos, mas o Senhor nos amou. E porque nos amou, porque o Senhor queria nos desposar, isso é, ficar conosco eternamente na sua casa. Gente, nós não éramos nada, nós éramos escravos, sem condições, e Ele que é o Senhor, Ele quis conquistar-nos, para estarmos eternamente com Ele. O convite do Senhor é para vivermos com Ele, e vivermos com Ele por toda a eternidade, porque assim como a esposa divide com seu esposo a vida, o que é do marido é dela, igualmente o Senhor quis dividir a sua vida conosco. Ele quis dividir o seu céu conosco. Ele quis que tudo que é dele, os direitos dele como filho, Ele quis para nós. E porque nós não éramos capazes disso, o Senhor nos comprou ao preço do seu sangue. Daí você vê a loucura da vida que nós muitas vezes vivemos, como se nada disso tivesse valor. Uma comprovação disso é a primeira leitura. Até a gente, quando pega apenas o trecho de hoje, como caiu na liturgia, estranha, porque a gente começa a olhar, parece mesmo uma mentira. A mãe de Jacó, esposa de Isaac, foi a leitura de ontem. Tudo mostra que ela mentiu, ela falsificou, ela gostava mais de Jacó do que de Esaú, que era o mais velho, porque os dois eram gêmeos.
Você volta um pouquinho para trás na Bíblia, no capítulo 25, capítulo 25, a partir do versículo 19, conta a história de Esaú e de Jacó. Os primeiros filhos de Isaac e de Rebeca. A leitura do casamento deles foi ontem, quem estava aqui já ouviu. Os dois nasceram gêmeos, eram gêmeos. Só que Esaú nasceu um pouquinho antes. Jacó nasceu logo depois, até agarradinho no calcanhar de Esaú. Tudo isso tem um significado. Portanto, o primogênito era Esaú. Quando os dois cresceram, a própria Bíblia diz que, estou lendo para você, capítulo 25, versículo 27. Os meninos cresceram, Esaú era um caçador experimentado, que corria o campo, portanto a pessoa agitada, desde menino, rapazinho, ele já era apaixonado pela caça, pegava seu arco, suas flechas, e lá ia pelo campo para fazer as suas caçadas. Mas continua a Bíblia dizendo, Jacó era uma criança sensata que habitava sob as tendas. Quer dizer, era um menino caseiro, era um menino sensato. Desde menino ele já era sensato. E continua a Bíblia dizendo que um dia Esaú saiu para caçar. Quando voltou exausto, e a palavra da Bíblia é exausto e morrendo de fome. E o irmão Jacó estava fazendo uma sopa de lentilha. E claro, aquela sopa com os temperos todos estava cheirando bem. E seu irmão chegando, cansado, morrendo de fome, lhe disse: me dá essa comida, essa sopa que você está fazendo. E Jacó foi muito esperto e disse: se você quiser comprar, você compra. E os dois fizeram um trato. Esaú acabou dando, veja bem, o seu direito de primogenitura, de ser o filho primogênito, por aquele prato de sopa de lentilha que o irmão estava fazendo. Até brincou, levando levianamente o que estava fazendo. Bom, eu estou morrendo de fome, se eu morrer, de que me adianta eu ser o primogênito, o filho primogênito? O que me interessa é não morrer de fome. Eu estou morrendo de fome, então fique com o direito de filho primogênito, mas me dá o prato de lentilha. Imediatamente Jacó pegou a sopa toda, deu para o seu irmão, serviu com pão também. E interessante, a própria Bíblia diz assim: Esaú vendeu seu direito de primogenitura a Jacó, que lhe deu pão e sopa de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e partiu. Esaú menosprezou o direito de primogenitura. É palavra da Escritura. Ele menosprezou o direito de primogenitura. Gente, essa loucura que muitos de nós estamos fazendo. Essa é a loucura que muitos, muito próximos a você, talvez seu marido ou talvez sua esposa esteja fazendo, talvez seus filhos estejam fazendo, talvez seu pai, sua mãe esteja fazendo a mesma loucura de Esaú. Muita gente por aí, próxima ou longe de você, está fazendo essa loucura de trocar o seu direito de filho primogênito. Que interessante. Deus é o único capaz de ter cada um de nós como filho primogênito. Porque numa família só um é o primogênito. O primogênito é o primeiro filho. Eu, por exemplo, na minha casa sou o primogênito. Eu fui o primeiro a nascer. Depois veio o Zé Carlos, meu irmão. Depois a Maria, depois a Márcia, depois a Marta, depois a Maria José. Depois vieram um por um dos outros. Eu sou o primogênito porque sou. Só existe um e pronto. Os outros não são, porque não são. Mas é interessante, Deus porque nos ama, e mais ainda porque Deus é Deus, e porque seu amor é grande, é infinito,
Ele é capaz de ter a cada um de nós como o seu filho primogênito. Por que é que Rebeca fez tudo aquilo? Porque ela sabia muito bem que o seu filho mais velho, Esaú, tinha sido leviano do jeito que diz a palavra de Deus. Ele menosprezou a bênção da primogenitura. Ele jogou fora, ele trocou por um prato de lentilhas impensadamente, levianamente, e a mãe sabia bem disso. Foi por isso que a mãe fez tudo aquilo, justamente para que o filho, que foi leviano, que não levou a sério a sua primogenitura, não tivesse a bênção do pai. Porque havia um momento também na história em que o pai dava a bênção ao filho primogênito. E não era apenas uma bênção de abençoar. Com isto, o pai estava passando o seu direito para o seu filho. Quando o pai morria, o chefe da família se tornava o primogênito. Isso era muito importante naquela família. É ele que havia de chefiar todo o restante da família. Ele ia administrar os bens da casa. E para isso ele era abençoado. Para isso ele era abençoado. Que beleza! Deus nos deu todos os seus direitos. Cada um de nós é seu filho primogênito. Tudo aquilo que Jesus conquistou por nós ao preço do seu sangue é dado a cada um de nós. É dado a cada um de nós. Que pena que a gente, como Esaú, esteja por aí vagueando pela terra, buscando as aventuras da terra como Esaú, que saía para caçar. E acabamos trocando os bens dessa terra. Acabamos trocando os amores dessa terra, as aventuras dessa terra. Acabamos trocando pelos pecados que nos dão prazer. Acabamos trocando o nosso direito de primogênitos. Gente, nós não medimos a nossa leviandade. Claro, Deus nos quer alegres, Deus nos quer cheio de entusiasmo, Deus nos quer assim. Mas nós precisamos ser sérios. A nossa vida não termina aqui. Mas mesmo aqui nessa vida, já é preciso que nós vivamos como filhos primogênitos. Nós não podemos simplesmente esquecer o nosso pai, deixar de lado o nosso pai, esquecer os mandamentos do nosso pai, as leis do nosso pai. Nós não podemos esquecer as ordens dele e vivermos levianamente. Nós não podemos continuar nos deixando enganar pelo mundo que é agente do demônio, que quer acabar conosco. A palavra de Deus diz muito exato. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10 também. É fácil de guardar, João 10, 10. Que o ladrão, porque na verdade o demônio é um ladrão. O ladrão só vem para roubar, matar e levar à perdição. E é isso que ele tem feito. E nós, incautamente e levianamente, como Esaú, temos permitido que ele roube a nós, nos roube a Deus. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. É um direito ser de Deus, é um direito, é de justiça nós sermos de Deus. Infelizmente, nós não levamos a sério isso. Deus nos acolheu como filhos. Você é filho de Deus e infelizmente nós não levamos a sério. Nós fazemos do jeitinho de Esaú, diante dos bens do mundo, diante da possibilidade de ter as riquezas que o dinheiro nos dá. Nós acabamos entrando até mesmo em esquemas de corrupção. Porque você sabe muito bem que uma das maiores pragas, uma das maiores pestes no mundo de hoje, porque peste é o tipo de doença que vai rapidamente passando de um para o outro. São essas doenças transmissíveis. A peste é isso. E vai dizimando pessoas, vai acabando, matando pessoas em quantidade. A grande praga, a grande peste do mundo de hoje, que graçou, é justamente a corrupção. Além dos grandes sistemas de corrupção, as nossas corrupções. Além dos grandes corruptos, as nossas corrupções.
Quanta gente por causa de dinheiro, quanta gente para levar vantagem, para ter mais dinheiro, entra em qualquer esquema. Quanta gente acaba ficando com o dinheiro dos outros. Quanta gente acaba justamente tirar vantagem do bem dos outros. Gente, eu preciso dizer, essa peste pegou e vai passando. Nós fazemos do jeitinho de Esaú, para ter os bens desse mundo, em troca justamente de um prato de lentilhas, do jeitinho dele, fumegando, cheirando, gostoso. Nós, na nossa fome de prazer, na nossa sede de prazer, acabamos trocando tudo e entramos em qualquer esquema. Infelizmente, por causa dos prazeres do sexo, por causa dos prazeres da bebida, por causa dos prazeres, nós acabamos trocando tudo e vivendo uma vida leviana. Infelizmente, até mesmo nós que somos do Senhor, infelizmente, acabamos entrando nessa maneira. Por isso, o Senhor precisa, Ele está fazendo isso pela sua palavra hoje. O Senhor não está longe, Ele está perto. E Ele já mandou o amigo do esposo. Quem é o amigo do esposo? Gente, o amigo do esposo agora, nesses tempos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Jesus mandou na sua frente. É por isso que já há 30 anos na Igreja Católica, porque isso começou no ano de 1967, de lá para cá já se passaram 30 anos, esse ano estamos completando 31 anos, aliás, disse tudo errado, foram 33 anos já, faz 30 anos que isso chegou ao Brasil, esse derramamento do Espírito Santo, mas que chegou no mundo foi desde 1967, portanto já se foram 30 anos, agora estamos entrando já no 34º ano, em que o Senhor mandou na sua frente o seu Espírito Santo. Gente, nunca o Espírito Santo foi tão derramado na face da terra como hoje, a não ser lá em Pentecostes. Repito o que eu disse, nunca o Espírito Santo foi tão derramado e ele agiu tanto na face da terra como agora, a não ser lá em Pentecostes. Os dois grandes momentos lá, logo depois de Jesus ser arrebatado ao céu. Veja a sequência das coisas para você poder entender e ver como eu tenho razão naquilo que estou dizendo. O que é que aconteceu? Jesus fez tudo aquilo que devia fazer. Ele foi até a morte, morreu na cruz, comprou-nos a esse preço. O Pai o ressuscitou. Jesus passou aqueles 40 dias ainda com seus discípulos, aparecendo com frequência para eles. E por fim, naquele dia lá no alto do Monte das Oliveiras, o Pai o arrebatou e o levou para o céu. Logo depois do arrebatamento de Jesus, logo depois do Pai o levar para o céu, nós chamamos isso de a ascensão, Jesus derrama o Espírito Santo. Foi Pentecostes, o grande acontecimento. E que beleza! Graças a Deus, a igreja nascente levou a sério a visita do amigo do esposo. E que maravilha, os apóstolos cheios do Espírito Santo, os discípulos cheios do Espírito Santo, levaram o Espírito Santo aos outros, e todos aqueles que se convertiam, todos aqueles que aceitavam Jesus e eram batizados, também já recebiam logo, imediatamente, recebiam também o Espírito Santo. Não havia cristão não batizado no Espírito Santo. Todos eles, todo cristão era também batizado no Espírito Santo. Em outras palavras, cheio do Espírito Santo, recebia a efusão do Espírito Santo e vivia esta efusão do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo não eram exceção. Todos os cristãos usavam os dons do Espírito Santo, desde o dom menor, que era o de línguas, até o dom maior, que é o do amor, passando por todos os dons, o dom da fé, o dom das curas, o dom dos milagres, o dom da palavra de sabedoria, a palavra de ciência, todos os dons, o dom da cura, todos os dons eram usados por todos os cristãos. E justamente por isso, porque eles eram movidos pelo Espírito, porque eles usavam os dons do Espírito Santo, a maravilha que aconteceu, o cristianismo foi crescendo, aí da Judeia para toda a Samaria, para toda a terra de Israel, depois foi para a Grécia, foi para a Síria,
foi para Roma, foi para todo o mundo conhecido daquela época, e gente, muito rapidamente, é só ver os lugares todos para onde viajou São Paulo, e em todos esses lugares estavam os cristãos. E o mais bonito, você vê pelos Atos dos Apóstolos, e você vê pelas cartas, pelas cartas de São Paulo, pelas cartas de São Pedro, pelas cartas de São João, pela carta de Tiago, pela carta de Judas, por todas as cartas, você vê pelo Apocalipse, como aquelas comunidades eram realmente radicais no Evangelho, como eles viviam o Evangelho, como eles estavam fazendo realmente um mundo novo, uma humanidade nova, a ponto de todos olharem para eles, ver de como eles se amam, e começaram a chamá-los de cristãos, porque eles viam neles o próprio Cristo. Sim, eles viviam como Cristo queria que eles vivessem, portanto chamavam a eles de cristãos. São os continuadores de Cristo, eles vivem como Cristo, do jeito que Cristo viveu. Tudo isso porque eles eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que levaram a sério a visita do amigo do esposo. Jesus foi arrebatado. Passaram-se todos esses quase 2000 anos. Agora há pouco, 33 anos atrás, em 1967, o Senhor volta a derramar o seu Espírito do mesmo jeito que Ele derramou lá em Pentecostes. Para quê? Para que façamos a mesma coisa, assim como aqueles discípulos, assim como aqueles primeiros cristãos, cheios do Espírito Santo, levavam o Espírito Santo a outros, para que outros também recebessem o mesmo Espírito, para que outros também ficassem cheios do Espírito Santo, para que outros também fossem batizados no Espírito Santo. Assim como os primeiros cristãos usavam os dons, nós também precisamos usar os dons e fazer com que os nossos irmãos usem os dons. Para quê, gente? Para que o Evangelho chegue a toda criatura. Porque veja, nem precisamos ir muito longe, não vamos olhar o mundo. Olhe a sua casa. Olhe a sua casa. Olhe para dentro da sua casa. Quem verdadeiramente é evangelizado na sua casa? Quem verdadeiramente segue Jesus na sua casa? Quem na sua casa, se Jesus viesse hoje, Ele pode vir hoje, por que não? Ou se viesse amanhã, ou até mesmo se viesse a semana que vem, o mês que vem, quem da sua casa está preparado? Quem realmente da sua casa está preparado para a vinda do Senhor? Quem realmente na sua casa vive o Evangelho? Portanto, você percebe que eu não preciso ir longe. Começa da sua casa. Mas olhe agora a casa dos outros. Olhe a rua em que você mora, o prédio de apartamentos onde você reside. Olhe o seu bairro, olhe a sua paróquia, olhe a sua cidade. Gente, no Brasil nós temos pelo menos 100 milhões de brasileiros que são batizados, mas que não são evangelizados. Entre os 123 milhões de católicos que se declararam católicos no último censo, nós temos pelo menos, talvez tenhamos até mais, 100 milhões de batizados, de católicos, mas que infelizmente não vivem o Evangelho, não conhecem Jesus, não levam a sério a palavra de Deus, não vivem os mandamentos. Nós não estamos julgando, é a realidade infeliz. Portanto, é preciso que nós levemos a sério o momento em que nós estamos, do jeito que falou Jesus. Vai chegar um tempo em que o esposo vai ser arrebatado, e o nosso esposo foi arrebatado. E então nós, diz Jesus, haveríamos de lutar, de jejuar, de rezar, de buscar, de sermos evangelizadores. Também porque o esposo está perto. Desde quando o Senhor começou a derramar o seu Espírito, portanto, começou a mandar o amigo do esposo, para quê? Para preparar a esposa, para preparar a noiva que somos nós. É por isso que o Espírito Santo veio. É por isso que o Espírito Santo foi derramado, para preparar-nos. Ele está como que atiçando a gente, chacoalhando a gente, despertando a gente, dizendo: você não está preparado, meu filho, você não está preparada, minha filha. Além disso, os da sua casa não estão preparados. Dá uma olhada para o pessoal da sua casa. Para muitos de nós o Senhor pode dizer: olha para o seu pai, olha para a sua mãe. Não basta que ele seja bonitinho, velhinho,
para você ficar sossegado, não. Seu pai, sua mãe, também seu avô, sua avó, precisam de conversão, precisam aceitar o Senhor, precisam confessar os próprios pecados, precisam voltar para Deus, precisam. Não basta ser velhinho e bonitinho, não. Eles têm que ser resgatados pelo sangue de Jesus, mas tanto quanto seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, porque muitos aqui já têm netos e crescidinhos. Eles precisam do Senhor. Dá uma olhada para a vida dos seus netos, dá uma olhada para a vida dos seus filhos solteiros, seus filhos casados, dá uma olhada para a vida dos seus irmãos, dá uma olhada para a vida do seu marido, dá uma olhada para a vida da sua mulher, dá uma olhada para a sua vida. Gente, é tempo de acordar. E o amigo do esposo veio na frente, e já são 33 anos que o Senhor tem mandado o amigo do esposo para nos despertar, para nos acordar e dizer: levanta-te, ó tu que dormes, levanta-te, levanta-te, e o Cristo te iluminará. Sai das trevas, sai dessa vida. E além da nossa conversão, nós precisamos ser apóstolos. Apóstolos a partir da nossa casa, e apóstolos para muitos outros, não é somente dentro de casa não, porque até você vê quantas vezes dentro da própria casa, nós queremos ser apóstolos, mas nós não conseguimos. O próprio Jesus disse: o profeta não é aceito justamente na sua casa e pelos da sua família. Mas não faz mal, se os seus não aceitam, se os seus não se deixam tocar, vai trabalhar por Jesus, vai pregar o Evangelho aos outros, vai viver o Evangelho, vai espalhar essa boa nova, vai levar a graça do derramamento do Espírito Santo, vai usar os dons do Espírito. Gente, tem muito por fazer, tem muito por fazer, no meio dos jovens, no meio dos casais, entre os mais pobres, entre os mais ricos também, porque eles vivem numa pobreza extrema, vivendo todos os esquemas de corrupção. Há muito por fazer, tem campo de trabalho para todos, para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Por que tudo isso? Porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do amigo do esposo tinha um tempo. O amigo do esposo não ficava muito tempo. Claro, porque quando ele vinha, ele já estava dizendo: o esposo, o seu esposo, já aprontou tudo. Ele já está vindo. Como a estrada era longa, como o lugar era longe, o amigo do esposo tinha chegado antes. Mas muitas vezes, na hora que o amigo do esposo chegava, era porque o esposo já tinha saído da sua casa e tinha que fazer toda a estrada, todo o caminho, toda essa viagem, para chegar e pegar a sua esposa e levá-la consigo para a sua casa. Eu pergunto já para você: você está preparado? Digo mais, eu gosto muito de fazer essa comparação. Coincidiu mais uma vez, está aqui na minha frente a beleza desse arranjo de flores, está aqui na minha frente, dando sopa aí. E olha que beleza esse arranjo de flores. Gente, não somente o Senhor nos chama a nós, pessoalmente, mas o Senhor chama toda a nossa família. Na nossa família nós somos diferentes. Há uns maiores, outros menores, uns mais coloridos, outros menos coloridos, mas todos nós somos desse arranjo de flores. E que beleza, o arranjo de flores é bonito por causa das flores diferentes. Se todas fossem palmas, se todas fossem essas flores brancas, se todas fossem essas, não sei como é que chama, essa flor amarelinha aqui, essa rosinha aqui, se todas fossem assim, não tinha graça. Mas porque são diferentes, de cores diferentes, de tamanhos diferentes, essas branquinhas pequenininhas aqui, esse conjunto é que faz o arranjo maravilhoso. Quando o Senhor vier, Ele quer levar consigo não apenas eu, não apenas você, não, Ele quer levar todo o arranjo, todinho, Ele quer arrebatar o arranjo todo. Eu e minha casa
Você e toda a sua família. Ninguém pode estar fora. Ninguém. Quem você vai deixar de lado? Quem você vai deixar de lado? Seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão que dá trabalho, aquele seu filho problemático, aquela sua filha revoltada. Você vai querer deixar de lado? Você vai deixar de lado aquela sua cunhada, esposa do seu irmão? Você vai querer deixar de lado? Quem? Claro que você está dizendo, não, ninguém. Claro, ninguém de nós quer deixar de lado ninguém. Portanto, você vê quanto trabalho. E na verdade, o Senhor não olha apenas a sua família. A família de Deus é grande assim. A família de Deus é bonita assim. A família de Deus é bonita assim. A família de Deus é bonita assim, desse jeito. Pode vir, Luzia. Pois não, faz favor. Olha aí. É assim. É assim. E é bonito que venha alguém para te ajudar. É bonito que venha alguém para te ajudar. Porque quando o Senhor vier, Ele quer encontrar toda a sua família assim. Na verdade, a sua família, você fez sucesso, hein, Luzia? Pois só fica de lado, senão você vai frustrar o pessoal. O pessoal não quer pegar só as flores, não quer pegar você. Pois só a Luzia chegar, os flashes pipocaram. Mas é isso mesmo, você é filha querida de Deus. Verdade ou não é? É. E não sou a primogênita. E não é a primogênita. Quinta. E não sou a primogênita, sou a quinta de 7 filhos. Mas o bonito é isso, que Deus escolheu a você, né? Deus escolheu a você para ser o primogênito e levar todos os seus irmãos, levar toda a sua família para o Senhor. Você não pode fazer como Esaú, que vendeu o seu direito de primogênito por um prato de lentilhas. Você não pode permitir que nenhum dos seus irmãos, que nenhum dos seus filhos, que nem seu pai, nem sua mãe, nem seu avô, nem sua avó, nem seus netos, ninguém troque o bem dos bens, que é a posse de Deus, que é a posse do céu, por toda a eternidade, por bem nenhum desta vida. O amigo do esposo está fazendo o seu trabalho. Logo, logo, o esposo virá. E quando ele vier, ele vai arrebatar a cada um de nós. Ele vai arrebatar toda a beleza da sua família para levá-la todinha. Vem cá, não foge já não. E quando você chegar diante do Pai, Jesus vai levar você, porque Ele é o esposo. E é claro, a primeira coisa que o esposo faz é apresentar ao Pai a própria esposa. Jesus vai fazer isso em você. E o Pai vai fazer isso em você. Você não imagina o que seja receber na fronte o beijo do Pai. Você não imagina o que seja receber na fronte o beijo do Pai, do mesmo jeito que Jacó recebeu. Esaú desprezou. Esaú jogou fora o seu direito de primogenitura, mas Jacó não. Tanto assim que você vê na Escritura, se fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esaú ficou, infelizmente, por fora completamente. Nós poderíamos dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú, porque ele era o primogênito. Mas ele jogou fora por uma coisa banal. Você não pode ser esse Esaú que vai jogar fora a beleza de Deus. Pense no beijo do Pai na sua fronte, te recebendo como filho primogênito. Vamos pedir que o Senhor derrame o seu Espírito. Vamos pedir, vem Espírito Santo.
Porque já agora, o Senhor quer que o amigo do esposo, que é o Espírito Santo, venha sobre você. Porque Ele precisa acordar você, Ele precisa despertar você, Ele precisa preparar você e ter você preparado, preparada para a vinda do esposo que está cada vez mais perto. Gente, enquanto o amigo do esposo está entre nós, e ele ainda está entre nós, veja, já ficou 33 anos fazendo essa obra igual em Pentecostes. A igreja nunca recebeu tanto derramamento do Espírito como agora, a não ser lá em Pentecostes. Nós não podemos desprezar. É por isso que pedimos, vai pedindo junto comigo: vem Espírito Santo, sim, derrama-te Espírito Santo. Vem Jesus, tu és o esposo, tu és o nosso esposo, tu queres que nós, a noiva, estejamos preparados. Sim, Jesus, derrama o Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos desperte, que o Espírito Santo remexa conosco, que o Espírito Santo nos ponha em ação, que o Espírito Santo nos faça prontos, preparados. O Senhor já está perto, Jesus, o Senhor já está vindo. O pai que o arrebatou já o está mandando para vir buscar a esposa. Nós precisamos estar preparados, e a nossa santidade de vida só é feita pelo Espírito Santo. Jesus, dá-nos o Espírito Santo. Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Jesus, enche-nos com o Espírito Santo. E hoje nós pedimos não somente a nós, mas toda a nossa família. Sim, Senhor, nós somos esse arranjo lindo, esse arranjo de flores, Senhor. Sim, a nossa família é assim. O Senhor quer arrebatar toda a nossa família inteirinha, porque é um lugar para nós no céu. E a sua grande família, que é a igreja, o Senhor quer arrebatá-la como esposa única, para desposar-se, para ser desposada pelo seu esposo. Obrigado, Jesus, por isso. Por isso, dá-nos agora o Espírito Santo. Peçamos. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.